Seja bem-vindo ao quarto episódio Casa da Mãe Podcast. Aqui, da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, quero que você se sinta muito acolhido, aconchegado no colo da Mãe de Nazaré. Nós hoje vamos tratar de assuntos muito importantes: testemunho de fé, a reforma da nossa igreja e também a liturgia. Nós estamos aí às vésperas da Semana Santa. Como vai ser vivido tudo isso com essa, entre aspas, bagunça que estamos vivendo? Para isso, eu quero convidar Padre Alexandre, nosso querido padre, para dizer um pouco desses passos. Seja bem-vindo, Padre, sua bênção. Deus abençoe, Daiane, Deus abençoe a você que nos acompanha, que é um prazer estar com você de novo nesse dia, você que já está nos acompanhando aí um tempo, não é? A cada mês, com as novidades, com as reflexões. Então é bom poder estar com você, que Deus possa te visitar nessa hora e que seja um bom tempo aí de crescimento também espiritual, não é? Amém. Bom, nós temos novidades, nós temos algumas coisas que gostaríamos de explicar, mas a gente está vivendo um tempo fora do templo, porque o piso da nossa igreja está sendo removido. Uma segunda etapa, então, da nossa reforma, né, Padre? Isso mesmo, né? Nós, assim, trouxemos vários especialistas, passamos um tempo gastando em pensar, em refletir sobre a troca do piso, não é? Sobretudo porque, e foi uma das grandes reflexões que foi falada, né? Todo piso sobre piso, uma hora ele estufa, não é? Então, para que o efeito do piso, o efeito dessa reforma possa ter o mesmo tempo dessa que fez, né? Porque o piso da matriz ele estava muito bem estruturado. Foi preciso então tirar para deixar no contrapiso de novo, para que o piso então seja feito e seja aplicado como deve ser, né? Então estamos nesse tempo aí, bastante exigente, com certeza muitas pessoas estão ouvindo barulho de fora, estão assim super desejosas para saber o que está acontecendo, né? Mas logo logo, se Deus quiser, estamos abrindo, né? A igreja para que todos possam ver e assim ganharmos outros aspectos que vão ter na nossa igreja que não tinha antes, apesar de no centro da igreja ter uma outra cor paralela, mas agora vai ter um desenho bonito que vai ser posto. Então, enfim, tudo ornado, bem ornado, para celebrarmos bem esses 350 anos, né? E desenho, gente, não é só uma questão de estética, é de evangelização também. Então é muito importante a gente dar valor a tudo isso. Tanto até as imagens que foram postas, né, os desenhos postos no teto e as nossas imagens, que são lindíssimas, também da época de Monsenhor, né, que nós falamos no episódio passado. Ele trouxe essas imagens grandes, quase em tamanho real. Mas é interessante a gente entender que que a imagem também transmite evangelização, também transmite aquilo que Deus quer falar para o povo. Ele se utiliza dessas imagens. E é muito interessante saber que não só as imagens dão testemunho, mas nós também. Então, neste tempo em que nós estamos com o templo fechado, né, nós estamos na rua, na praça, né, celebrando, fazendo as principais celebrações na praça. Faça chuva, faça sol, debaixo de tenda, no vento, no frio, de dia ou de noite, né? Passando por aquilo que os primeiros cristãos passaram. Dar testemunho, porque a gente não pode ter vergonha, mas também dar testemunho daquilo que Jesus fez, porque Jesus pregou na sinagoga, sim, mas ele foi muito melhor aceito na montanha. E nós estamos numa montanha, né, Padre? Estamos. A gente não pode ter vergonha de fazer isso,
perante a comunidade, perante o mundo, perante ali a cidade, as pessoas que vão passar ao redor. Será que você está tendo vergonha? Está deixando? Se você deixou de ir à Santa Missa, você que está assistindo esse podcast, deixou de ir à Santa Missa, porque está na rua, na praça, não faça mais isso. Porque eu tenho certeza que você quer dar testemunho da sua fé. Às vezes está com um pouquinho de vergonha, um pouquinho desconfortável, mas pensa no que você está fazendo nessa 1 hora por semana que é de Deus e você está deixando de dar a Ele. Eu acho que você quer que Ele olhe para você quando você chegar frente a frente e diga: venha para cá, benditos de meu Pai. Ou você quer que Ele te afaste porque Ele não te conhece? Você dará testemunho dele? Dará testemunho dele na praça? É uma coisa de se pensar, né? E agora, a gente até fez tudo o máximo possível, né, padre? A gente vê o esforço do padre para que as pessoas estejam confortáveis ali. Mas agora a gente está na praça e é um tempo que logo vai acabar, não é não, padre? Sim, ele tem dia e hora para acabar, né? Graças a Deus. É lógico que nós, por manter a igreja fechada por um tempo, vai ter o burburinho, né, das falas. Algumas pessoas já me chamam aqui, já chamam ali, é a preocupação, mas por que vai trocar piso? Porque nós não podemos deixar que o barulho que estamos produzindo se torne um barulho de reclamação pela reforma. Mas agora nós precisamos aproveitar a oportunidade e tornar o barulho de um grande testemunho de fé, né? Junto com toda a reforma, nós estamos agora, com essa experiência de vir para a rua, nós estamos convocando toda a cidade, convocando todos os cristãos católicos pertencentes à paróquia de Nossa Senhora de Nazaré a vivermos esse tempo de mais profunda unidade. Então, creio que é uma oportunidade fenomenal de darmos um bom testemunho mesmo e de mostrar para o mundo, a começar o nosso pequeno mundo de Nazaré, que os cristãos não morreram, que a fé está viva sim, e que não é somente um ato de reforma, mas sobretudo é um ato de recomeço estrutural para a nossa igreja. E que a nossa igreja não vive só de festa, não. Nem só de festa do Divino, nem só de festa de Nossa Senhora de Nazaré, que nós não estamos na praça para cantar e dançar músicas do mundo, nós estamos ali para louvar e agradecer a Deus, participar de uma celebração do santo sacrifício, que é o céu na terra. Então, gente, é um grande testemunho, é grandíssimo testemunho mesmo. E se a gente não fizer, quem vai fazer? Cabe a você, cabe a mim, a todos nós abraçarmos essa ideia, apoiarmos essa ideia. Aí a gente fica até se perguntando, a gente já está vivendo isso, né, padre? Essa liturgia fora ali do templo, que é bloco e cimento, mas vivendo essa liturgia então mais profundamente dentro de nós, dentro do templo do Espírito Santo. Algumas questões burocráticas vão ter que ser resolvidas, né? Vão ter que ser adaptadas. Existe alguma que a gente já está vivendo, mas que vai viver ainda mais? Alguma coisa que vai precisar ser adaptada que não estamos acostumados? Assim, com o barulho, né? Apesar de Nazaré ser uma cidade tanto quanto silenciosa, mas eu digo o barulho das coisas fora. Então nós precisamos aprender o valor da concentração em Jesus, né? Porque é a árvore que balança, é um carro que passa, é uma criança que corre e grita, é o barulho da fonte com a água correndo para cima e para baixo. Então aprender o valor de contemplação da Santa Missa vai ser um desafio no primeiro momento, né? É um desafio nesse primeiro momento, mas também acredito que isso tudo é questão de permanência. À medida que nós permanecemos, à medida que continuamos rezando, nós vamos aprendendo esse movimento. É lógico que outro desafio grande é o desafio estrutural. Porque geralmente os que vêm à missa chegam com a maioria das coisas aprontadas.
Então chega, senta, e nós estamos precisando de muita ajuda nesse tempo. É cadeira que move, é arrumação de cadeira, é som que se coloca, é iluminação que precisa ajustar. Então todo um tempo de reajuste e ajuste físico, né? Que tem sido exigente, mas que nós estamos aí lutando para dar conta. Graças a Deus. E é uma coisa que a gente precisa entender, que eu vou querer esclarecer aqui com uma historinha. Santa Teresa d'Ávila, se eu não me engano, ela tinha sido escalada para adoração e era um dia que ela não estava bem. Sabe aquele dia que a gente acorda de pá virada? Como diz, hoje eu não estou muito católica. Então, ela acordou assim e ela estava escalada para adoração e lá ela tinha que ficar sentadinha, fazendo adoração sozinha. E ela falou para Jesus: Jesus, eu não quero ir. Eu não estou com vontade de ir, eu não quero. Não quero cumprir o meu dever. E aí, ela, pela obediência, não existia a possibilidade de ser diferente. Ela foi. Ela entrou, aí eles entram, naquela época entravam, trancava a porta e ela ficava lá dentro. Ela olhou para Jesus e falou assim: Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu tenho que ficar aqui. Então, o senhor fica aí, eu fico aqui e pronto. Ela olhou para o teto, não tinha o que fazer, ela não rezou, ela não queria fazer nada. Ela começou a contar os tijolos da capela. E ela contou aqueles tijolos, contou, e acabou a hora dela, foi embora. Certo dia, ela escuta Jesus falar para ela que o dia que ele se sentiu mais amado e que ele gostou mais da oração dela foi aquele dia que ela estava sem vontade. Porque ela foi lá, não porque era gostoso, porque tinha consolações, porque... Não. Ela foi lá por obediência. Porque ela reconheceu que Deus precisava ser adorado. E mesmo assim, mesmo não gostando, mesmo sendo ruim, ela ficou lá. Eu acho que vai ser um grande testemunho da gente fazer isso, né, Padre? Sim. Mesmo sem concentração, mesmo sem vontade... Mas eu tô aqui. Tô aqui, Senhor. Mesmo não conseguindo, eu tô aqui. Eu acho que a nossa igreja vai crescer muito em fé por causa disso. Eu creio também. Eu tenho crido que todo esse movimento, Deus está tirando um bem que eu não consigo mensurar, não consigo alcançar com os olhos. Mas eu digo não alcançar porque eu não vejo, mas eu digo assim, eu não consigo ver todo o processo, mas que eu percebo que Deus está realizando e fazendo em nós, assim, muito, muito grande, né? E perceber, assim, que é nesta hora que as pessoas olham, as pessoas que não participam da vida da comunidade olham, chegam e dizem: nossa, é diferente, eu acho que é isso que eu quero, né? É isso que eu quero, eu acho que é esse Deus que eu desejo. Então, ansiosíssimo para continuar então fazendo com que esse tempo nós vivamos o melhor possível, com pregações bem exigentes nesse tempo da quaresma, bem exigentes para nós, mas eu creio que vai ser um tempo de muitos frutos. Se não quer ir porque não está com vontade, porque está fora do templo, vá pela penitência da quaresma e da Semana Santa que está chegando, né? Sim. E por falar nisso, Padre, Semana Santa. A gente sabe que no momento da gravação desse podcast, a gente ainda não tem o local definido. Mas se não for em nenhum local, vai ser na praça. Sim. Né? Mas a gente está tentando um local para que seja coberto, fechado, para que a gente possa fazer as celebrações da Semana Santa de uma maneira ainda mais honrosa, né? Mas acho que chegou o momento da gente mergulhar um pouquinho mais na catequese, não só na reforma, né? Não só no que mas na catequese da Semana Santa, Padre. Vamos explicar e aprender, no meu caso, não todo o valor, mas um grande valor da Semana Santa. Quando ela começa, quando ela termina, enfim, tudo isso. Bom, então, primeira coisa que nós precisamos lembrar é de que a Semana Santa,
é considerada a semana maior da nossa igreja. E durante esta semana, nós então vivemos a experiência da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. O apóstolo Paulo diz a nós que se Cristo não morreu, não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então é a oportunidade divina de não somente viver os ritos, que já é uma riqueza profunda, mas de ter a fé restabelecida, renovada pela força da ressurreição de nosso Senhor. Então, celebrar o Tríduo Pascal, celebrar a Semana Santa, é viver um grande retiro para todos nós. Geralmente, os sacerdotes, os missionários, as irmãs, nós temos várias oportunidades de retiro durante o ano para ter esse retorno a Deus e assim servirmos melhor. Mas o grande retiro para o povo de Deus, o grande retiro para todo cristão é a Semana Santa. Por isso que nós começamos essa Semana Santa com o Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos nós celebramos a entrada triunfante de nosso Senhor que entra em Jerusalém. Lembrando que Ele entra em Jerusalém. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor vai livremente para a sua oferta de vida, a sua morte na cruz. Ele não faz isso por obrigação, mas ele toma a decisão de ir livremente, né? No Evangelho de São João nós ouvimos Jesus dizer assim: ninguém me tira a vida, eu a dou. Eu a dou. Como cordeiro que vai se imolar para alimentar, expiar o pecado e reconciliar o povo com Deus. Com Deus que é Pai, né? Então o Domingo de Ramos, nós vamos viver essa grande experiência de juntos deixar Jesus entrar hoje, não só na Jerusalém, não só na Jerusalém física, que está lá em Israel, mas na Jerusalém da nossa história, da nossa vida. Ele que vai entrar em nossa condição, né? Ele que vem montado no jumentinho, filho de uma jumenta, o jumentinho não domesticado, não tinha condições, improvável. Então ele vem, nós vamos celebrar esse Deus que desce à altura do seu povo e vem até nós para nos libertar. Então, Domingo de Ramos é um domingo importantíssimo por isso. Nós vamos então, com os ramos na mão, cantar Hosana ao Filho de Davi. Ele que vem, ele que entra em Jerusalém, ele que livremente vai em direção a Jerusalém para dar a vida por nós. Estou com uma expectativa muito grande, porque é a primeira vez em 8 anos que nós, enquanto paróquia, vamos fazer a Semana Santa todos juntos. Então eu imagino essa procissão assim, não só bela, mas enorme, né? Aquela procissão linda e bela que nós vamos fazer, cantando os louvores, contando, Hosana ao Senhor, e de fato indo em direção até o lugar da celebração para experimentar e ouvir pela primeira vez o anúncio da paixão. Durante a Semana Santa nós ouvimos e celebramos e entramos com força na experiência da paixão de nosso Senhor. E o Domingo de Ramos é o primeiro dia que nós fazemos isso, né? Então é certo a gente dizer que nosso Senhor, quando ele vai caminhando até o lugar, as portas de Jerusalém, ele já, até aquele momento que ele olha e diz Jerusalém, Jerusalém, né? Tu que matas os profetas. Exatamente. Ele sabe que ele está indo para a morte e ele vai então assumir que vai à morte. E assim, é certo nós dizermos que ele se entrega de boa vontade para isso, ele faz aquilo que era para ele fazer mesmo, e ele deixa claro, embora outras vezes já tenha falado, mas por montar no jumento, por entrar sendo aclamado, porque antes sempre que ele fazia um milagre, ele dizia, não fala para ninguém. Nesse momento, ele entra sendo aclamado, então ele assume a todos de que ele é o Filho de Deus.
Isso. O cenário dele sentar no burrinho é ele gritar ao mundo, porque ele não disse nada, né, quando estava sentado no burrinho, mas ele grita para o povo judeu o seu papel messiânico. Eu sou o Messias. Eu sou o filho de Davi. Eu sou o esperado por Israel. Eu sou aquele que veio para dar a Israel o cumprimento da promessa de um Deus libertador, de um Deus salvador, de um Deus que vem até o seu povo. Ele é cumprimento. Nesse ato específico, nós vemos Jesus cumprindo algumas profecias que estão nos capítulos do livro de Isaías, dizendo desse Messias, desse Senhor, deste que vem para libertar o seu povo. Então, quando ele senta no burrinho, ele está assumindo o caráter messiânico. Ninguém ousou e ninguém ousaria e ninguém ousou depois fazer isso, né? O povo judeu está esperando esse ato até hoje, mas Jesus já o cumpriu. Ele é o Messias prometido, ele é o Filho de Deus prometido. Então, o Filho de Deus viria e entraria no jumentinho, filho de jumenta, e ele seria honrado por todos que aclamavam, usando o filho de Davi. Essa promessa que é em torno de 700 anos antes da vinda do nosso Senhor, que se manifesta então na vida dele, quando se manifesta neste dia solene do sábado, do domingo de Ramos, como nós celebramos. E naquele momento já havia contra ele algumas pessoas que estavam tentando matá-lo, os fariseus e saduceus e tudo mais. Eles queriam já matá-lo, já existiam planos, mas eles também não foram até Jesus. A grande questão é de que nosso Senhor, quando ele chega a Jerusalém, ele já tem a influência espiritual, eu vou dizer assim, tá bom? A influência espiritual de Israel inteira. Então, é uma grande multidão que reconhece que ele é. Jerusalém, sob o governo de Roma, não teria condições nenhuma de segurar o povo se houvesse qualquer tipo de reforma, rebelião ali, né? Não tinha condição, né? Mas não era para isso que ele veio. Não é, e é exatamente isso que ele diz algumas vezes, porque algumas pessoas esperavam isso dele, né? Essa rebelião social. Mas ele dizia, né? Não é para isso que eu vim. É lógico que alcança a dimensão social, sem dúvida nenhuma. Toda mudança de mentalidade que Jesus apresenta ao mundo alcança a dimensão social. Mas não é esse o objetivo central da sua missão. Então tinha pessoas que estavam à procura de Nosso Senhor há tempo já. Se podemos dizer assim, né? Dos 3 anos de vida pública, 2 anos foram 2 anos de perseguição profunda, né? Um ano daquela grande... É nesse um ano que Jesus migra para Cafarnaum, mora em Cafarnaum por um tempo e sai fazendo missão nas realidades próximas de Cafarnaum. E é a partir daí, então, que ele começa a incomodar, né? Então, são 2 anos de muitas pessoas que vêm até ele para receber as suas graças, mas nós precisamos também de pensar que são 3 anos de pessoas que se aproximam dele para ouvi-lo e ter então uma palavra a respeito da pessoa dele. São 3 anos, na nossa realidade hoje de internet, não precisaria muito. Uma fala, então, gera um profundo sentimento no mundo inteiro. Mas veja o quanto ativo foi o ministério de Jesus. Em menos de um ano, uma grande quantidade de pessoas já sabiam quem ele era, e ele já tinha os inimigos daquilo que ele proclamava, inimigos daquilo que ele chamava, né? Então ele já tinha. Então, perceber que algumas pessoas já estavam planejando há tempo. Então, quando o texto do Evangelho de São João deixa claro que quando Jesus chama Lázaro à vida,
algumas pessoas já estão assim planejando como vai matá-lo, o que vai fazer, porque como disse Gamaliel, né, melhor que um morra pela salvação do povo inteiro. Ele não sabia o que ele estava dizendo, não era sobre salvação do povo, ele estava falando sobre ação política, mas o Evangelho de João deixa muito claro para nós isso, né, de que de fato ele ia dar a vida, mas não porque alguém planejou que ele morresse, né? Vamos pensar assim, né? O poder pensou a morte, mas não imaginava a vida que essa morte poderia produzir. E que iria e que produziu, né? Incrível. Segunda, então ele entrou, também aquela multidão em volta, é muito improvável que alguém fosse fazer alguma coisa contra ele. Segunda, terça e quarta. Nós temos 3 dias que, na nossa liturgia atual, são liturgias opcionais, Sim. Né? Mas e que a gente tem, graças a Deus, a tradição de fazer. Então, segunda-feira... Nós fazemos o ofício das trevas. O ofício das trevas, para quem nunca experimentou, é a meditação das últimas palavras de Cristo na cruz. Tem aí no nosso canal, pesquisa aí que você vai ver. O do ano passado ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Na terça-feira nós então meditamos a experiência do encontro de Jesus com Nossa Senhora. Então um dia um pouco mais mariano. E aí nós meditamos as dores de Nossa Senhora, né? As dores, as flechadas no coração da mãe pela vida do filho, não pela vida do filho, mas olhando o testemunho do filho, aquilo que alcançou e feriu o coração de Nossa Senhora. Também tem no canal, pode pesquisar aí do ano passado, que ficou muito lindo. E quarta-feira nós fazemos aquela grande Via Sacra, que tem muita novidade esse ano. Uma grande Via Sacra, onde nós meditamos então, né, a paixão, o sofrimento, morte e ressurreição do nosso Senhor. É engraçado que quando a gente fala que vai fazer muitas coisas, que tem que passar em vários lugares, a gente diz, nossa, eu vou fazer uma Via Sacra hoje. E a gente não para pensar no que a gente fala e nem como a gente entende, né? De verdade, Jesus fez a Via Sacra com todas as 15 estações, tiveram as quedas e tudo mais. A gente não pensa no sofrimento de Jesus, e é por isso que a gente linka, né, uma Via Sacra com a outra, com a nossa Via Sacra, mas que foi uma preparação, padre, para a ressurreição, vamos dizer assim, porque não para Jesus, mas para nós, porque, veja, uma vez eu estava pensando, né, meditando sobre isso, mas se Jesus caiu, quem disse que eu tenho que ficar de pé o tempo todo? Por isso que não digo que é uma preparação para a nossa ressurreição, mas é uma profunda experiência de amor de Deus, que desce nos lugares em que são nossos e que ele não precisava passar, mas ele quis, ele se ofertou, ele desceu a condição. Eu gosto muito deste tema, Jesus humanado. Um Jesus humanado que assumiu a nossa humanidade, que desceu em cada uma das estações, vivendo que nós, pela humilhação da vida, deveríamos viver, mas ele vive em nossa causa, em nosso lugar, para nos elevar à condição de filhos de Deus, né? Então não é só uma preparação para a ressurreição, que isso já é bastante coisa, muita coisa mesmo. Mas, sobretudo, é assistir, participar, sofrer, reconhecer, chorar um Deus que passa pela via que é minha, totalmente. Então, quando ele caiu, era eu que devia ter, é a minha queda ali, né? Quando ele foi chicoteado, então é o chicote que doeria em minha carne, né? Quando ele vê todo o choro, então, das mulheres de Jerusalém, quando ele vê todo o processo de coroa de espinhos, de toda a opressão mental, era o meu processo. E ele fez questão de assumir o meu processo para dar a minha chance de uma nova vida. Quando ele é vendido por um amigo, né? Eu tenho um amigo que um dia ele me falou assim,
Para meter a mão no seu bolso, tem que estar do seu lado. E eu, meditando também na Via Sacra, quando Jesus é preso, eu fiquei pensando, no domingo, todos estavam ali aclamando porque ele era rei. Agora, na quinta-feira, né, na visão da sexta-feira, da Semana Santa, ele foi entregue por um amigo e todos os outros que estavam ao redor dele fugiram. Mesmo aquele que quis defender ele fugiu, que foi São Pedro, né? Mesmo ele, fugiram para preservar sua própria vida. E no final, vale muito a pena a gente entender que no final é só a gente e Deus, né? No final das nossas dores, das nossas dificuldades, por mais que a gente queira que alguém nos apoie aqui na Terra, não vai ser suficiente. É só nós e Jesus. E pronto. Isso é muito... Eu digo, para mim, isso é muito reconfortante, porque só Deus basta. Sim, sim. E na Quinta-feira Santa, ele quis ficar conosco. Sim. Aí nós começamos na quinta, no ambiente litúrgico, aquilo que nós chamamos da única celebração, né? Não existe 3 celebrações, é por isso que nós não chamamos a sexta de missa, né? Mas celebração da paixão, porque aquilo que se começa a celebrar na quinta, só encerramos no sábado com a proclamação da ressurreição dele. Assim como ele mesmo, que viveu desde a ceia até a ressurreição, ele não parou, né? São 3 dias. Imagine Nosso Senhor 3 dias sabatinado, não teve tempo para dormir. Vou dormir, amanhã eu recomeço. Não, foi um processo. Assim também nós somos chamados a entrar nesta lógica da encarnação, né? Da paixão, aliás. Encarnação não, né? Mas dessa lógica da paixão. Então, na quinta-feira, ele se faz pão, né? Depois de nos amar profundamente, lavar os nossos pés, dizer que nós precisamos continuar a sua missão, é em nós e nosso corpo. Agora ele dá o maior dos presentes, que é ele mesmo. Ele se dá a nós como alimento. Ele se torna para nós alimento e ele habita em nós, né? Ele toma a decisão de morar em nós, né? Pelo seu corpo dado a nós. Outra coisa que eu até falo no acompanhamento de consagração à Nossa Senhora é que, bom, Nossa Senhora foi o primeiro sacrário vivo, enfim, mas se a gente realmente tivesse fé, porque eu acho que eu não tenho fé, porque se a gente realmente tivesse fé quando comunga ou quando vê Jesus no altar, a gente morreria. Porque não é possível que a gente vai num show de alguém que a gente gosta, não sei o quê, e fica lá todo eufórico. Ai, meu Deus, a gente conhece uma pessoa importante, tem todo aquele zelo, aquele cuidado, se vestir, se arrumar, não sei o quê. Para Jesus, a gente comunga como se fosse uma bolacha. E um Deus que me fez, que fez tudo que está aqui nesse mundo, se tornou tão pequeno a ponto de entrar dentro de mim só para ficar comigo. Ele me ama mais do que eu. Porque nem eu quero ficar comigo. E ele quer. E eu acho, padre, que a gente não tem fé. Realmente a gente não tem fé. Mas ele quis viver essa quinta-feira. Na nossa liturgia, tem por que a gente desnuda o altar, né? Isso seria muito bom a gente falar. Por que ele, depois que Jesus é preso, por que a gente desnuda o altar? Nós vivemos uma experiência de entrar para celebrar a paixão. Tirar o véu, tirar o pano, descobrir, sempre está ligado à dimensão da dignidade. Quando se termina a celebração, que alguns chamam de celebração da partilha, outros da instituição, enfim, dão muitos nomes àquilo que é.
aquilo que nós celebramos na quinta-feira, né? O mistério da paixão, o mistério do amor de Cristo encarnado, ele que se encarna, ele que se oferta para nós. Se desnuda no final da celebração, dizendo a nós de um Deus que desce a nossa desumanização. Ele agora vai chegar aos níveis mais baixos da nossa miséria. Ele vai descer esse lugar da falta de dignidade. Ele perde ali, não porque ele quis perder, mas ele desce na nossa desumanidade, ele desce na nossa realidade, e nós representamos isso com a tirada do véu. Nós vamos depois ver no Evangelho de João, quando ele nasce, é posto um véu. E João deixa claro, quando nós ouvimos isso, né? E encontra o menino envolto em faixas. E aí no final do Evangelho, na ressurreição do nosso Senhor, nós encontramos o Senhor dizendo que quando os discípulos chegam, eles encontram os véus deixados à parte, né? Ali, no final do Evangelho, nós estamos vendo o Senhor que assume um corpo glorioso, uma nova dignidade, né? Ele exalta a dignidade, ele é exaltada pela ressurreição. Mas, de modo muito claro, prático e definitivo, desnudar o altar, tirar o véu, é dizer agora que nós vamos viver esse processo, né? Que não é belo, de um Deus que desce a nossa miséria. Não é belo, não é bonito. O profeta Isaías diz que quando define e descreve o servo sofredor, ele diz que as pessoas viravam o rosto e cuspiam no chão de tamanha crueldade expressa no corpo dos servos. Então não é bonito. Se tira a beleza, se tira aquilo que é a ornamentação, tira e deixa a crueldade, deixa o cru da situação, né? Que é o que nosso Senhor faz. Ele desce ao cru da nossa existência pecaminosa para sofrer por nossa causa. E ali, depois de desnudado ao altar, Jesus, no Santíssimo Sacramento, em procissão até o lugar em que se vai fazer a vigília. E o que é a vigília, né? Estar com o Senhor por apenas, ao menos uma hora, né? Vigiar com Ele, Ele que está sofrendo. Sim. E depois disso, até a celebração da paixão. Porque, segundo a história nos conta, história no caso, historicamente, ele foi, durante aquela noite, aquela madrugada, ele foi preso, chicoteado, passou a manhã ali, passando de um governador, de um para outro, sendo julgado, e até que o povo pede para que ele fosse morto, né? Escolhem Barrabás. No caso, padre, esse povo seria o mesmo povo que aclamou e eles fizeram por sua própria vontade? Nós precisamos entender uma coisa muito importante. Biblicamente, quando nós ouvimos, o grito sai da crucificação da boca dos mestres da lei. O grito sai dos doutores da lei. O grito sai da boca dos que tinham o governo espiritual do povo. Eu não vou tirar a responsabilidade do povo, não é sobre isso, mas imagine você, se você vê seu pai dizendo assim, come, você vai gritar come também, porque ele tem autoridade sobre mim, né? Jesus ficou pouco tempo em Jerusalém e o tempo que ele fica em Jerusalém é bem tumultuoso, né? Então sempre foi um tumulto quando ele esteve em Jerusalém. Então, pensar que o grito primeiro sai pela boca dos mestres da lei, sai dos fariseus, dos que tinham maior consciência. E então talvez o povo é esse povo que estava com eles, o povo que eles mesmos estavam dizendo nós não devemos acreditar, né? Esse grito vem do meio da multidão.
Esse é o problema da gente não pensar por nós, padre. Sim, sem dúvida nenhuma. Todo aluno deve, de modo existencial, superar o professor. Uma hora na vida nós devemos superar os nossos pais, uma hora na vida os nossos filhos vão nos superar, os seminaristas que vierem depois de mim vão me superar, um padre depois de mim. Nós precisamos entender que esse processo de maturação interior precisa acontecer. Uma hora, alguém que está conosco precisa passar à nossa frente, não porque nós precisamos ser deixados para trás, mas passar à frente no sentido de assumir o governo do que pensa, do modo que age, da sua decisão, dessa maturidade interior. Né? E no caso não é desobediência. Não. É não ter uma obediência cega. Exatamente. É passar pelo processo. Inclusive, assim, entender que o melhor formador não é aquele que põe na forma, mas é que o melhor formador da vida, seja para pais, padres, o melhor formador é aquele que dá a forma que é própria daquela pessoa. Então, aquela pessoa, ela tem uma forma que lhe é própria, Deus a criou única, irrepetível. Então, quando o formador auxilia a pessoa a ter a sua forma única, então o formador se torna, cumpre a sua missão. Qual é a missão do formador? Se torna não é irrelevante, a palavra não é essa, mas quando eu faço muito bem, ensino muito bem alguém, depois aquele alguém não precisa mais de mim. Esse processo se chama... É como se fosse dispensável. O melhor formador é aquele que se torna indispensável. Por quê? Porque eu ensinei tão bem a ponto do outro ser melhor do que eu sou. Né? Os formadores, lógico, tanto no ambiente filosófico, como no ambiente espiritual, como no ambiente familiar, nós precisamos formar tão bem a ponto de nos tornar indispensáveis. E quando nós nos tornamos dispensáveis, dá espaço para um outro lugar chamado gratidão. Ter a reverência de gratidão e de honra é o lugar próprio de quem se tornou quem deve ser. Aí a pessoa consegue olhar para trás e ter a honra de honrar seus professores, seus pais, seu padre, a pessoa que está junto, porque eu cresci, mas eu agradeço quem esteve comigo. Hoje eu ando por mim, mas eu reconheço quem esteve me dando bases para seguir. Né? Então, nesse caso, por exemplo, de Jesus, historicamente, Pôncio Pilatos, né, ele fala assim, vocês querem Jesus ou Barrabás? E o povo grita, Barrabás, solta Barrabás. Mas Pilatos insiste, vocês querem este? Porque ele não entende, não é racional as pessoas quererem um ladrão, uma pessoa que ele era revolucionário, né? Porque vocês querem este e não Jesus. Eu não acho culpa em Jesus, porque, né? E o povo não, queremos Barrabás. E nesse caso, não seria desobedecer se gritássemos por Jesus, porque a gente está entendendo que Jesus é melhor, a gente está pensando por nós. Egoísmo, egocentrismo. Está vendo que existe uma razão para que Jesus seja melhor do que o Barrabás. E isso, então, em todas as nossas decisões. Quando a gente tem que... Até a própria lei diz que a gente não precisa obedecer uma ordem que não seja legal, né? Quando os nossos pais fazem alguma coisa, enfim... Não é questionar, é racionalizar aquilo pelo que nós vamos obedecer. Se fossem racionais, não teria sido Jesus crucificado. A palavra obedecer, a palavra escuta e obediência, elas têm a mesma raiz. Obediere, do latim, que quer dizer escuta atenciosa. O que é uma escuta atenciosa? A escuta atenciosa não é o fato de você ouvir e seguir. A escuta atenciosa é uma escuta onde todo o seu ser dá atenção. Então, eu escuto, eu racionalizo, eu internalizo, eu me posiciono. Isso é obediência.
o fato de me dizerem algo e eu simplesmente fazer o que foi me dito, isso não é obediência. A obediência, ela exige uma atenção, uma escuta atenciosa. E essa obediência, ela tantas vezes, a obediência, ela vai exigir uma escuta atenciosa, onde eu entendo que não é o que eu quero fazer, mas eu faço, tomo a decisão de fazer, porque me foi me pedido, mas sabendo que talvez não é a melhor decisão. Esta obediência é a obediência evangélica. É a obediência de um homem inteiro, que Jesus depois vai nos ensinar. Jesus nos ensinou isso e Jesus, depois a igreja vai apresentando, né, os 3 conselhos evangélicos que definem a pessoa de Jesus, que é a pobreza, a castidade e a obediência. E a obediência evangélica é essa, não é o fato de estar submetido a um juiz que determina o que eu sou. A obediência é estar debaixo de uma autoridade que me forma, que me forja, que me diz o caminho, que me apresenta o caminho, mesmo quando eu não concordo ainda, ou não concordo, mas tomo a decisão porque de livre vontade a me submeter ao que me é pedido. E é isso que Jesus fez. É isso que Jesus fez diante do Pai. Pai, eu vou dar a vida por eles. Mas, se possível, Afasta-te de mim. Se não é possível, isso mesmo. Porque Jesus não queria morrer daquela forma, mas era necessário. Então, ele obedeceu aquilo que Deus tinha proposto. Para o projeto, a vontade do Pai não era a morte do Filho, mas era dar o Filho como resposta às nossas necessidades. A morte do Filho é por não aceitação, é comprovação de que um povo não aceitou. Aquela parábola do vinhateiro, né? Então o pai manda o filho para que eles entendam. Eles não quiseram entender. Então o filho comprova o que ele diz com a oferta da própria vida. E como Deus vai deixando, né, as sementinhas, o pedacinho de pão como João e Maria, né, os rastros, para que a gente entenda. Jesus colocou a parábola do vinhateiro antes dele viver isso. E a gente não entendeu. Então ele é condenado à morte por crucificação. Então lá pegam ele, fazem o caminho, que se eu não me engano são 700 metros da onde ele estava até, só que em subida, carregando a cruz. E com pessoas, né? Porque nós estamos falando de dias de que o povo, a multidão não estava em Jerusalém necessariamente para ver a morte de Jesus. Mas nós estamos falando de um tempo, eles estavam celebrando a Páscoa. Então o judeu ia para celebrar a festa das tendas ali, celebrar aquele. Então Roma estava sublotada não de turistas, mas de filhos que vieram celebrar a festa da Páscoa, né? A festa da Páscoa, a festa da colheita. Então, de fato, um processo. Vamos fazer uma comparação assim muito esdrúxula. Entenda esdrúxula, por favor, tá bom? Quando você vai, por exemplo, vamos ali nos primeiros dias de outubro para Aparecida do Norte, um trajeto que você faz em 1 hora, você fica 10 horas. Ou quando você vai para a praia no final de ano, um trajeto que você faz em 2 horas, você fica 15 horas, por conta da quantidade de pessoas. Então Roma estava sublotada de gente. Então todo o processo que poderia ser feito em 1 hora, Jesus então ali olha um caminho inteiro até, né, uns 3 horas para subir uma estrada, para ser levado ao Gólgota, para sofrer nesse tempo, sofreu amargamente, com muita força, esse processo sendo empurrado de um lado a outro, justamente por conta da quantidade de gente que havia ali. E diz, né, a nossa história liturgicamente, que meio-dia, então, ele foi crucificado. Foi levantado o madeiro meio-dia. Pregaram ele antes e ao meio-dia, enquanto foi levantado o madeiro. E ali ele ficou 3 horas. Agonizando. Sem respirar, em carne viva, feridas e feridas e feridas. Não tinha onde se sustentar, nem pés, nem mãos. Não podia pôr a cabeça para trás porque estava com a coroa de espinhos. Sem respirar, então, com sede, cansado, com fome, até ele expirar. E, mesmo com tudo isso, não o matam. Ele morre. Ele entrega a alma. Ele entrega.
Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. Então, mesmo sofrendo, mesmo humilhado, não é o homem que tira dele a autoridade. Quando o coração é ferido, ele já tinha expirado, né? E o profeta Isaías dá uma profecia a respeito disso, de que nenhum dos ossos dele seria quebrado, ou seja, então ele não foi delacerado quebrando seus ossos, mas foi ferido logo após a sua paixão. Então, ali... Para além de todas as feridas que já tinham sido... ali, quando ele entrega, a gente pode dizer, Padre, que a ressurreição sim é uma vitória sobre a morte, porque ela torna aquilo que era morto vida. Mas ele vence a morte por se entregar a ela, ao invés de deixar que o matem? Sim. Ele vence a morte porque ele vai livremente como ofertante. Ele vai livremente como ofertante, lembrando que ele é Deus. Deus vai como ofertante ao lugar que ele não deveria, onde ele não precisava, onde ele não necessitaria. Mas nós estamos falando de um Deus que assume um molde humano para dar ao humano a capacidade divina de novo que foi perdida no Éden. Então, ele se entrega. É ele pagando a dívida. É ele dando o lugar. É ele então indo livremente para essa morte. É ele olhando para a irmã morte, como nós dizíamos no episódio anterior, olhando para a irmã morte dizendo: olha, você não precisa trabalhar hoje, eu que trabalho por você e por mim e por eles, né? E é ele que morre dessa mansão dos mortos, prega a verdade, a vida, aqueles que, como diz a tradição da igreja, aqueles que acreditam nele sobem, saem do Sheol, sobem com eles e vão para a esta graça do purgatório. Outros já vão direto para a eternidade, para o céu, né? Mas porque acreditaram na verdade dele, né? Então é ele que dá a vida, ele inspira, ele entrega ao Pai, ele oferta. Pai, está aqui a oferta, paguei tudo, agora eles não devem mais nada. Então, quando ele morre, que é enterrado, que Nossa Senhora vira as costas e vai embora para o cenáculo, ele desce à mansão dos mortos. Isso muita gente tem dúvida. Essa mansão dos mortos, Sheol, ela é um inferno? Ela não é um inferno? O que era a mansão dos mortos? Ou o que é, se ainda existe a mansão dos mortos? Pronto, nós precisamos entender a ideia de mansão dos mortos para o judeu. Inclusive, mansão dos mortos não é uma palavra como um inferno, né? A palavra mansão dos mortos traz um acalento maior, né? Então, o judeu, ele crê nisso, né? De que existem mansões. Até chegar ao inferno, que é o lugar da morte eterna, existem mansões. Ele acredita mesmo nesta ressurreição. Aliás, existem duas linhas dentro do judaísmo, onde um acreditava na ressurreição e o outro não acreditava na ressurreição, mas acreditava na purgação, né? A briga dos fariseus e saduceus, que Jesus, inclusive, né, em uma hora lá, colocou um contra o outro para que eles pudessem se resolver. Mas do geral, o judeu acreditava nessa mansão dos mortos, onde os que morriam adormeciam à espera do Messias. Nós, cristãos católicos, cremos que a verdade, nós fomos entendendo com o catecismo da igreja, com a doutrina da igreja, com o entendimento que o Espírito Santo foi fazendo com a revelação continuada, que todos trazem em si a semente do verbo, que é o que o judeu não acredita. Nós trazemos em si a semente do verbo. Então, mesmo que alguém não tenha conhecido Jesus em vida, ele vai viver essa experiência que foi proclamada, que nós proclamamos em fé. Que ao morrer o Senhor se apresenta, e ao apresentar a verdade, esta pessoa, abraçada pela verdade, acolhendo a verdade do Senhor, ela passa ela faz a experiência de céu. Seja céu purgatório, seja céu eternidade. Mas porque faz a experiência de encontrar a verdade do Senhor pela via do julgamento particular.
Então, quando nós dizemos que ele desceu à mansão dos mortos, ele desceu a esse lugar de dormição, onde os irmãos que morreram no corpo esperavam, então, a boa notícia da vida. Ainda não desceu somente a dimensão do inferno enquanto briga com o demônio, desce ao inferno para brigar com o demônio, tira do demônio a autoridade, o direito da vida, pega a chave da morte, do inferno, pega nas mãos do demônio, tira da mão dele, garante o poder. Esse é o leão que ruge, e Satanás então perde o que achava que tinha de governo. Mas ele sobe à mansão dos mortos, aprega a estes, então os leva consigo, e todos esperam conosco então a volta definitiva, né? Então é mais ou menos isso. Espero que, se você deseja conhecer um pouco mais e melhor, você não pode ir buscar outro vídeo. Você precisa abrir o Catecismo da Igreja Católica e dar uma boa lida lá quando se estuda um pouco o creio, e diz lá: desceu a mansão dos mortos. Ele que desce, prega aos que vieram antes dele, toma o governo da morte, toma a morte das mãos, tira o poder de Satanás, e então leva consigo todos os que com ele, os que creram nele. Então Jesus não ficou dormindo durante 3 dias lá, depois que ele morreu. Jesus trabalha, é um bom trabalhador. Então você já sabe, lição de casa, abre o catecismo amarelinho da Igreja Católica, lê lá no credo, né, para poder entender ainda melhor. Morreu, sábado santo ainda é um sábado de silêncio, de espera daquilo que, acredito eu, Nossa Senhora fez, porque eu sempre digo isso também na consagração. Nossa Senhora viveu com Jesus e sentiu ali amargamente a falta dele depois que ele morreu. Mas ela era a única e a que mais tinha fé e que sabia que ele ressuscitaria, porque ela ouviu a palavra dele, que ele ressuscitaria. Então ela estava ali esperando. Quando ele morre e é colocado na sepultura, ela vira as costas e vai para o cenáculo juntar os filhos que ficaram, né? Eu acredito que Nossa Senhora não ficou ali chorando nem sendo consolada. Ela consolou, dizendo para ter fé. Juntou todo mundo. E no sábado, porque o sábado é de Nossa Senhora, né? Aquele sábado de silêncio, para depois ter o nosso grito de ressurreição. É isso, padre? Dois aspectos importantes. Primeiro, entender que a fé de Maria é uma fé extremamente diferenciada de fato, quando nós olhamos a postura dela diante da cruz. Lembrando de novo Isaías, quando fala do servo sofredor, quem conseguiria ficar olhando para aquele homem? Então ela fica ali de pé. Ela fica de pé. Essa é uma grande postura, não somente literária, mas ela é uma postura teológica do Evangelho de João, de uma mulher que tem uma fé estabelecida, de uma fé verdadeira, expectante, ou seja, que espera o cumprimento, né? Então o olho dela estava, podemos até dizer isso de modo espiritual, o olho dela estava na cruz, mas à espera da ressurreição, né? Nós vemos o que Nosso Senhor disse a Maria, né? Entrega ao Filho amado, o Filho amado a leva para casa. Então nós precisamos acreditar nisso, de que sim, a primeira comunidade, a pequena comunidade, os seguidores de Jesus, eles se reúnem, né, e vivem essa experiência de espera. Como é que nós podemos comprovar isso, biblicamente falando? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós falamos muito do Evangelho de João hoje, né? Mas quando nós vemos a situação do Rabone de Maria, quando ela volta aos irmãos da Galileia, e ela entra dentro do cenáculo e diz: meus irmãos, ele ressuscitou, ele não está mais lá. Então Pedro e o discípulo amado correm. Então ela chega na casa onde estão os discípulos, eles estão reunidos, eles estão em unidade, e Maria com certeza estava lá. Ela não precisou correr para ver que o filho ressuscitou.
Exatamente. Ela não foi lá era normal que ela fosse terminar de preparar o corpo, né? Com as outras Marias. E alguns dizem que ela não foi porque ela não conseguia nem andar de tão triste. Para quem ficou de pé na cruz, andar mais um pouquinho para a sepultura não era nada, né? Mas ela sabia então que Jesus não estava mais no túmulo, tinha ressuscitado. E o que é, padre, a ressurreição? Porque Jesus Eucarístico a gente tem aqui. Mas o que deveria representar para nós essa ressurreição? Não só a expectativa de que a gente vai ressurgir, né? Mas o próprio ato de Jesus ressuscitar. O que deve representar para nós? Ele, de representação, ele não é só, ele é o grande movimento, ele é a grande ação, ele é o grande cume, ele é o grande sentido da nossa fé, né? Paulo diz isso muito bem claro, né? Se Jesus não ressuscitou, vão é a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, vão é a nossa fé. Então, a palavra cume não é uma palavra boa para dizer isso, porque quando nós usamos a palavra ápice cume, nós usamos isso para a Eucaristia. A Eucaristia é ápice cume da fé cristã. Mas nós podemos dizer também, né, de que a ressurreição é esse ápice cume para nós. Na Eucaristia nós já vivemos esta ressurreição. Esta ressurreição que é mudança corporal, biológica, espiritual, mental. É a transformação do homem velho no homem novo, né? Paulo apresenta muito isso, de que ele apresenta muito, ele especifica muito que a ressurreição para nós, aqui, enquanto igreja que estamos em caminho, esta ressurreição significa para nós a reconstrução do homem integral, mental, físico, biológico, espiritual, a postura, né? A palavra, a fé. Esse homem inteiro, Jesus morreu para devolver a nós um homem inteiro, ser um homem inteiro. É lógico que assim, quando nós vamos falar sobre ressurreição, tem muitas coisas que são tabus aqui, né? Mas eu não queria entrar nesse lugar, mas dar uma resposta que alcançasse todos nós. Então, nesse sentido, primeiro, a ressurreição representa para nós, ela não representa, ela é para nós a reconstrução da dignidade do homem que foi perdido no Éden. Deus que criou o homem para ser a sua imagem, e a ressurreição garante para nós, a morte e ressurreição do Senhor devolve e garante para nós sermos a imagem de Deus. Então nós podemos já viver como ressurrecto antes mesmo de morrer. Nós podemos já viver como um povo ressuscitado mesmo sem passar pela morte, à medida que nós deixamos que a morte de Jesus gere vida em nós, que é o que nós encontramos no livro de Colossenses, no livro de Hebreus, nós encontramos isso em Filipenses, desse grito de Paulo, que a morte de Jesus gera vida nova em nós, antes mesmo de morrer, né? Essa morte que é a morte, que é a transformação. Por exemplo, quando nós pegamos Romanos capítulo 12, que uma das músicas mais ouvidas nesses últimos tempos, mas é um dos textos mais importantes de Paulo, assim, transformando para nós o que seria viver como ressuscitado, né? Transformar-vos pela renovação da vossa mentalidade, para entender aquilo que é bom, perfeito e agradável. É impossível ser cristão autêntico sem a renovação da mentalidade. A renovação da mentalidade que não está em ir somente a missa ao domingo, mas fazer com que eu viva a ressurreição, do acordar ao dormir, em todo ato, palavra e ação, em tudo que eu vivo. Então, Cristo morreu para dar a minha chance de não mais viver nas desculpas do Adão. Eu chamo Adão de Adão desfigurado. Eu não tenho mais desculpas para dizer, eu não tenho mais desculpas a dar, porque roubo, porque fumo, porque não sou bom, porque eu não dou conta, porque eu sou doente. Eu não tenho mais desculpas para dar, para dizer que eu sou mal e vivi para o mal.
não, eu não tenho mais desculpas, porque ele morreu e ressuscitou para dar a mim a graça de viver como alguém ressuscitado. Isso quer dizer, mesmo que a minha vida seja infernal, eu não tenho mais justificativa para continuar no inferno. Por quê? Porque ele já garantiu para mim a vida. Eu lembro de uma vez que eu estava em Caieiras como diácono fazendo atendimento e um satanista então veio até mim. E ele chegou, eu estava esperando, não tinha ninguém para atender, e ele me bateu a porta, procurou quem eu era, eu disse quem eu era, ele entrou transtornadíssimo e ele lançou assim, direto no meu peito essa pergunta: por que eu não consegui matar meu pai? E aí eu então esperei o desenrolar da conversa, porque eu não sabia também, né? E ele foi dizendo, eu estava no último grau, e o último grau para a consagração a Satanás, a minha consagração a ele, era a morte do meu pai. Eu precisava matá-lo. E quando eu fui, planejei tudo, e quando eu fui com o objeto para matar, eu ouvi dentro de mim a voz dizendo, não mate seu pai. E eu não tive força de segurá-lo, e então eu saí correndo daquele lugar. Jesus morreu para dar esse grito de ressurreição dentro de nós. Aquele homem, apesar de se perder no caminho e querer se tornar um satanista, porque hoje não é, ele era batizado, ele recebeu a semente do verbo. A força do batismo que me ressuscita, e que mesmo que os meus impulsos gritem por uma vida velha, uma vida de pecado, ações erradas, justificativas, dentro de mim há um grito de ressurreição dizendo, esta vida não é para mim. Esta vida não é para mim. Então, quando proclamamos a força da ressurreição, que nos alimenta pela Eucaristia e pelos sacramentos, e nós vivendo os sacramentos, aqui na terra é justamente o Senhor já se antecipa dando a nós a força de viver essa ressurreição, mudando a nossa mentalidade, o nosso corpo, a nossa vida. Não sei se consegui deixar claro, mas a força desta ressurreição, porque às vezes nós olhamos e desejamos a ressurreição da igreja triunfante. Esperamos a contemplação do Deus eterno, de viver a eternidade, mas nós já vivemos antecipadamente isso. Nós já vivemos essa ressurreição antecipada pela morte de Cristo na cruz. É por isso que no Sábado Santo, quando nós cantamos Exulte, aquele momento sublime, né? Nós proclamamos isso, né? Que bendita a hora que Adão pecou. Nós chegamos ao ponto de louvar a Deus porque Adão pecou. Porque Adão pecou, nós agora experimentamos a profunda ressurreição que vem pelo Filho de Deus, que garante para nós a vida eterna. Gente, olha que profundo, que meditação mais incrível a gente pensar que dentro de nós, que somos batizados, tem a marca de Deus, a marca de pertença, e que é essa marca que nós podemos deixar na vida dos outros. Porque eu tenho certeza que você aí já passou por isso, de um momento você se lembrar de alguém que te fez uma coisa boa, sentir saudade de alguém por isso, ou que você precisava e veio alguém e te ajudou, sem você esperar, sem você pedir. Isso vem da marca de Deus, porque Deus pensou em tudo para você, tudo. Até nesse momento de dificuldade, o dia que você nasceu, o anjo da guarda que você teria, ele pensou em tudo. Olha quanto você é amado, quanto nós somos amados por Deus, a ponto dele morrer. Eu sempre digo que se fosse somente uma pessoa que precisasse da morte de Jesus, ele morreria do mesmo jeito, pelo amor que ele nos tem. Isso é tão profundo e a gente faz tão pouco caso. Talvez o maior caso que a gente fizesse não seria suficiente, mas a gente dá tão pouca importância e não cumpre aquilo que ele diz: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A forma como você age com um cãozinho,
com um rei, com um mendigo, com as suas próprias coisas, com você mesmo, é a mesma forma que Jesus agiria. Então, hoje, o que a gente deseja para você é que você viva uma Semana Santa muito profunda. E, se possível, todos os dias dela. Percorrendo os passos que Jesus percorreu dentro da sua alma. Prestando atenção em todos os detalhes, que você vai ver que você vai permitir que essa ressurreição aconteça dentro de você, essa mudança de mentalidade que o padre falou. Vai ser incrível. Creia nisso que vai ser incrível. Né, padre? É fenomenal, né? Poder experimentar esta beleza de Deus, de um Deus que não espera que nós nos esforcemos para a igreja triunfante, mas um Deus que se antecipa para dar a nós a chance de experimentar já o seu cuidado, o seu zelo e a sua presença. Então, é fenomenal mesmo isso que você está dizendo. É importante. Enquanto você falava, eu pensava assim, né? Imagina. Desculpem. Eu fiquei pensando assim, imagine se todo mundo tivesse entendimento do papel do cristão. Do papel do cristão na realidade onde está. Tem um livro chamado Didaquê. A Didaquê foi o primeiro livro escrito pelos apóstolos, mais velho de idade do que inclusive os próprios evangelhos. E toda vez que eu leio a Didaquê, eu tento ler, pelo menos assim, cada um ano eu leio de novo. E uma das coisas que eu mais vejo assim da Didaquê, assim, 3 coisas que me encantam na Didaquê. Primeiro, a clareza dos apóstolos quando diz que nós não podemos nos dobrar a outras doutrinas, que nós precisamos ter a autenticidade daquilo que nós somos. Então, isso é para o nosso século. A segunda coisa é sobre o valor da vida de alguém cristão. A Didaquê deixa claro sobre a necessidade de testemunhar, de ser. A Didaquê é uma orientação, inclusive, para escolher bispos. E quando começa a escolher os bispos, quando ele começa a dizer como se deve escolher um bispo, ele fala da índole que se precisa ter para que seja um ministro de Deus. Então, o testemunho é a segunda coisa importante que a Didaquê deixa, que nós cristãos precisamos ter. E a terceira, assim, imprescindível, que o cristão é o homem, é a mulher da acolhida. Não a acolhida, ele entende que nós estamos aqui como hóspedes por um tempo. Então nós precisamos ser bons hospedeiros, né? É fenomenal. Se você quiser, você pode procurar coloca no Google assim, Didaquê, você vai encontrar em PDF para você baixar e ler o primeiro livro a respeito da vida cristã. O livro com orientações morais de como o cristão precisa viver. E entender que a ressurreição de nosso Senhor, ele morre para devolver isso. Nós dizíamos agora no meio do podcast, em algum momento nós falávamos sobre a necessidade de um povo que precisa aprender a obedecer, que precisa pensar, que precisa assumir seu lugar. Sem ressurreição, há alienação. A ressurreição devolve para mim a responsabilidade do meu caminho. Qual caminho você está percorrendo? O que você está fazendo para percorrer o caminho de Jesus? Ah, mas o caminho de Jesus foi duro. Ele disse, toma tua cruz e me segue. Você quer estar onde Jesus está? Então, percorre o caminho dele, porque ele já te ensinou. Acredito que essa Semana Santa vai ser incrível para todos nós. Vai nos mudar, com todos os desafios que a gente está vivendo de estrutura, mas sabendo que o templo do Espírito Santo é dentro de nós.
Então, sejamos esse tempo, para nós e para os outros. Eu espero que você fique agora com as bênçãos de nosso Senhor e nos encontre no próximo episódio. Mas não esqueça de curtir, compartilhar, ser essa seta no caminho para os outros também. Talvez no caminho, talvez hoje, depois de todo esse podcast, você lembre de pessoas, né? Então lembra delas e manda, diz assim, ó, mano, vê isso aqui, né? Olha isso daqui, né? Percebe isso daqui, porque às vezes nós precisamos no caminho de uma palavra que nos recorde de que eu preciso ressuscitar, né? Eu preciso assumir a ressurreição do meu caminho, né? Do meu caminho, da minha história, da minha vida. E aí, assim, se entrássemos nos testemunhos, nós íamos virar tempos e horas aqui, mas compartilha mesmo, manda para alguém, vamos abençoar alguém para que a gente consiga aí alcançar o coração de muitos outros cristãos para viver bem essa Semana Santa. Amém, Padre. Nos dê sua bênção. Que Deus derrame sobre você a graça de uma vida nova, que Ele dê uma nova mentalidade no Espírito, para escolher o que é bom, perfeito e agradável. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beijo, meus amores. Até o próximo episódio. Tchau.